Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Nesta aula, nós vamos abordar um tema que está no dia a dia da imprensa nacional, os incêndios no Pantanal. E vamos buscar insights para abordar essa questão através da teoria da resiliência. Nas videoaulas passadas, nós viemos abordando como o paradigma do equilíbrio ecológico ele se tornou ultrapassado na ciência ecológica, mas infelizmente ele ainda embasa a legislação e a gestão ambiental no Brasil. Após esse paradigma, surgiu então o paradigma do não equilíbrio e, a partir dele, a teoria da resiliência de Holling. Nós abordamos essas questões em 3 videoaulas separadas. Se você tiver interesse, visite o nosso canal e veja essas videoaulas. Bom, as manchetes que nós temos vistos na imprensa nos últimos dias são essas, né? Fogo no Pantanal quase dobra em relação a agosto de 2019. Fogo no Pantanal destrói o maior refúgio mundial de araras azuis. Fogo destruiu no Pantanal em 2020 o equivalente a 8 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, diz IBAMA. Então, é uma matéria que está na imprensa no dia a dia. E o que a teoria da resiliência tem a nos dizer sobre esse tema? Quais os insights nós podemos tirar dessa teoria para abordar a questão dos incêndios? Uma questão que é importante ver é a vegetação do Pantanal, né? Quais são as fitofisionomias que ocorrem no Pantanal? Este é um mapa, então, elaborado em 2019, que mapeou o Alto Rio Paraguai, e nós podemos ver que as savanas, o campo, né, e o campo cerrado, eles predominam no Pantanal. Você tem grandes áreas cobertas por essa fitofisionomia. E além disso, nós temos aí a savana estépica, o chaco úmido, que quando seca nesse período, igual 2020, tem sido um dos períodos mais secos do Pantanal, então se torna uma área muito propícia para incêndios. Outra questão que é bom recordar é a questão do fogo nos ecossistemas naturais, né? O bioma do Pantanal, então, como mostrado no mapa, ele apresenta diversas fitofisionomias que evoluíram na presença do fogo. Exemplo, os cerrados e os campos, os chacos. Estas fitofisionomias, elas apresentavam um regime histórico de fogo, ou seja, de tanto em tanto tempo ocorria incêndios nessa região. E o homem ele alterou esse regime de 2 formas principais. A primeira é o aumento da frequência dos incêndios devido às atividades agro-silvopastoris. Nós vimos no mapa também que a região do Pantanal é cercada por áreas de pastagens. E o outro, que é o que a gente quer abordar nesse vídeo, ele promoveu a supressão de incêndios através da política oficial de combate a incêndios florestais baseada no paradigma do equilíbrio. Então, com base nesse paradigma, o país criou toda uma política de abordagem da questão do fogo em ecossistemas naturais. Mesmo os ecossistemas onde o fogo era um regime natural. Só recordando, então, o que o paradigma do equilíbrio vem nos falar em termos das comunidades naturais, né? O Clemens ele colocou na sua teoria da sucessão, né, que os ambientes naturais eles evoluem desde o estágio inicial até a comunidade clímax. E o que ele coloca é que se essa comunidade clímax não for perturbada, ela permanece em equilíbrio e ela permanece indefinidamente. E no caso da teoria do equilíbrio, né, os distúrbios como fogo, pragas, são coisas que atrapalham o processo de sucessão, então deveriam ser evitados a qualquer custo. No Brasil, isso então, como nós vimos na videoaula sobre o paradigma do equilíbrio, isso implicou numa legislação e gestão ambiental do tipo não me toque, mantenha a distância. Ou seja, em termos de fauna, flora, unidades de conservação, é essa visão que predomina. E se o fogo atrapalha o processo de sucessão ecológica, então nós devemos eliminá-lo.
E aí vem a teoria da resiliência, a teoria, o paradigma do equilíbrio cai, vem o paradigma do não equilíbrio e com base nele foi desenvolvida a teoria da resiliência, né? Por esse grande ecólogo que faleceu em 2019, o Crawford Holling, ele foi pioneiro nessas ideias. Em 1973 ele publicou esse paper seminal, né? Resiliência e estabilidade nos sistemas ecológicos. E a partir daí ele trabalhou todo o conceito de manejo adaptativo. E ele então, no meados da década de 70, ele foi trabalhar no Instituto Internacional de Análise Aplicada de Sistemas. Em 1986 eles fizeram um grande estudo sobre desenvolvimento sustentável da biosfera. E esse estudo ele tinha algumas perguntas de investigação. E o Holling, a pergunta que ele trabalhava muito em cima dela é como os ecossistemas funcionam e se comportam para absorver, amortecer ou gerar mudança. Essa era a grande pergunta que estava por trás de suas investigações. Então, em 1996, dentro desse livro, ele publicou um capítulo onde ele propôs o chamado ciclo adaptativo. Qual foi a ideia de Holling? Bom, a sucessão, o processo de sucessão, o modelo de sucessão proposto por Clemens, ele realmente ocorre, ele é visível nos ecossistemas naturais. Eu parto de um ambiente inicial e vou até a comunidade clímax. Mas o que acontece? Holling falou, olha, as comunidades não param por aí, tem mais coisa além disso. Então ele propôs o chamado ciclo adaptativo. Ou seja, como Clemens falou, as comunidades passam por esse processo de sucessão, tem a fase inicial, que é dominada pelas espécies que são R-estrategistas, os pioneiros, oportunistas. Ele evolui até a fase de clímax, a comunidade clímax, dominada pelas espécies K-estrategistas, onde há uma consolidação. Só que em determinados momentos ocorre a fase de liberação, devido a diversos distúrbios, né? O fogo, furacões, pestes. Isso não é uma coisa, não é de fora do ecossistema. Esses distúrbios são naturais. E depois dessa fase de liberação que ocorreu esse distúrbio, o ecossistema ele reorganizaria, passa por uma fase de reorganização, onde os nutrientes, energia, o carbono está disponível, e ele pode então voltar para esse processo de sucessão, ou pode em alguns momentos até fugir disso, e onde ocorrem as novidades e onde o sistema ele se prepara para as mudanças que ocorrem nos ecossistemas naturais. Então ele mostrou que os ecossistemas eles não parariam no processo clímax como o Clemens propôs. E a fase de liberação, então, ela faz com que a paisagem seja composta por pets ou parcelas, né, lotes em diversos estágios de sucessão. As conclusões de Holling. Os ecossistemas passam por ciclos regulares de organização, colapso e renovação, que descreve o processo de desenvolvimento e de decadência em um sistema. Ao suprimir a fase de colapso e reorganização, a resiliência do ecossistema diminui, ou seja, a capacidade de ele absorver distúrbios e se manter no mesmo estado de equilíbrio, ela diminui. Então, por causa disso, em condições extremas, o colapso pode ser muito maior e danoso. Ou seja, quando o manejo é inadequado, isso reúne as condições para um distúrbio em grande escala. Ou seja, então a gente tem uma paisagem aqui representando, não é a paisagem do Pantanal, é até uma paisagem da Inglaterra, só para demonstrar onde nós temos ali diversos pets. E a ideia é demonstrar que esses diversos pets estariam em estágios diferentes de sucessão. Então, a partir do momento que com a política oficial de fogo apareceu um incêndio, eu vou e combato ele logo, o que acontece? Há uma grande sincronia de pets disponíveis para pegar fogo. Ou seja, eu tenho a paisagem natural. O fogo é um distúrbio natural que ocorre ali com uma determinada frequência. A partir do momento que eu mudo essa frequência, o que acontece? Há uma sincronização dos pets com teor de matéria orgânica suficiente para se tornar altamente inflamável. E quando o incêndio ocorre, além da quantidade de matéria orgânica ser grande, então a intensidade do distúrbio ser muito maior do que o ecossistema está acostumado, quando
seja, que ele evoluiu, eu tenho na paisagem ali diversos PETs com essa mesma característica, e aí o incêndio então se espalha por toda a paisagem. O que na ideia da parnarquia que nós vimos, né, um distúrbio, uma pequena escala, ele se amplifica e provoca um distúrbio, um ciclo mudanças no ciclo adaptativo numa mesoescala, como está ocorrendo no Pantanal. Só para vocês verem aqui o efeito da sincronização, eu utilizei o modelo de fogo do NetLogo, essa plataforma de modelagem multiagente, e aqui é só para mostrar um raciocínio, porque esse modelo, essa cor verde, significa as árvores. E no nosso caso, nós vamos raciocinar como se significasse PETs com matéria orgânica suficiente para pegar fogo. Então veja o que acontece. Eu vou rodar um modelo e eu tenho uma paisagem onde a densidade de PETs ali com matéria orgânica inflamável é da ordem de 55%. Então nós vamos rodar um modelo e ver o que acontece. Vocês vejam, o fogo começa, ele chega a um determinado momento e queima 6% da paisagem. Agora nós vamos rever o modelo e aumentar essa quantidade de PETs para 59%. Porque aqui tem uma questão interessante, que é a ideia de dinâmica não linear nos sistemas naturais. Vocês vejam, se eu aumentei para 59%, olha, a quantidade de área queimada, o percentual dos PETs queimados já subiu para 27%. Se eu ultrapasso esse limiar um pouco mais, o que acontece? 63%, por exemplo, eu passei do limiar da paisagem. E como a dinâmica é não linear, vejam o que acontece. O fogo se espalha altamente para a paisagem. Ele queima praticamente, nós vamos ver aqui, 90% da paisagem. Ou seja, o que eu queria exemplificar com esse modelo, a partir do momento que nós sincronizamos grande área da paisagem com quantidade de material combustível suficiente, então traz as condições para que ocorram incêndios catastróficos como esse do Pantanal. Nós estamos num momento especial, um dos maiores incêndios na área do Pantanal, e nós estamos vendo aqui como essa política de inibição de fogo pode ter contribuído, então, para esse incêndio espetacular que nós estamos vendo aqui em 2020. Então, como implicações, o que a gente poderia concluir nisso, né? O manejo dos ecossistemas com base no paradigma ultrapassado do equilíbrio ecológico é altamente prejudicial para a integridade dos mesmos. E uma outra questão, apesar dos avanços do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, com manejo de fogo nas unidades de conservação federal, que tem sido feito, buscado a tecnologia americana, o Brasil precisa repensar profundamente sua política de manejo de fogo nos biomas naturais onde esse distúrbio faz parte de sua história natural. Ou seja, os biomas como Cerrado, onde o fogo, Pantanal, Campos, onde o fogo fez parte da evolução desse bioma, então essa política precisa ser profundamente rediscutida. Então vocês vejam como a teoria da resiliência ela nos dá diversos insights para repensar a nossa política e a nossa legislação ambiental. Nós estamos preparando agora uma videoaula, nós vamos debater, nós vamos ofertar ao Conselho da Amazônia 5 dicas para a administração da Amazônia Legal com insights baseados na teoria da resiliência. Logo, logo nós vamos disponibilizar essa aula aqui no canal também. E eu espero que vocês então tenham gostado, que vocês aprofundem os estudos sobre essa teoria da resiliência, ela tem muito a contribuir com o país, e a gente possa então aprofundar o debate de uma gestão ambiental realmente profissional e embasada em conhecimento técnico e não em ideologia aqui no Brasil. A gente possa implantar essa gestão ambiental. Até a próxima videoaula sobre as 5 dicas para a administração da Amazônia Legal. Até lá!